O nosso bebê nasce, aquele momento incrível, super emocionante, até que a gente chega em casa e se dá conta que a gente não sabe nada sobre o bebê. O bebê começa a chorar, e agora? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Oi, eu sou a Renata, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui eu compartilho as minhas dicas e a minha experiência com a maternidade. Bom, então, nesses primeiros meses, do bebê, principalmente ali quando ele é recém-nascido, até um ano praticamente, a única forma de comunicação do bebê é o choro. E já é comprovado cientificamente que um adulto tem tolerância mais ou menos aí a uns 3 minutos de choro. Então, quando o nosso bebê, principalmente recém-nascido, pequenininho, a gente fica desesperado. Isso aconteceu muito comigo e eu pensava, o que essa criança quer? Então, eu vou citar aqui algumas possibilidades, que podem ser. Lembrando que, gente, como eu sempre falo, cada bebê é único, então pode ser que o teu bebê reaja de diferentes formas, mas, principalmente quando eles são recém-nascidos, geralmente é por um desses motivos que eu vou te falar agora. O primeiro deles é fome ou sede. Geralmente, esse choro ele vem acompanhado de alguns sinais. O bebê vai ficar fechando e abrindo as mãos, ele vai chorar bastante e ele só vai parar quando for colocado no peito ou na mamadeira. Uma outra possibilidade bastante comum é sono. Então, quando o bebê começa a chorar de sono, ele vai começando a resmungar até que vai ficando um choro mais contínuo, mais alto. Nesse caso, o que tem que ser feito? Tem que ir para um ambiente tranquilo, abaixar as luzes, de preferência, deixar quase uma penumbra e ir cantando, pode colocar um ruído branco e acalmando esse bebê. Tem que ter paciência porque principalmente quando já chega na fase de chorar é porque o bebê já está bem cansado. Então, geralmente ele demora a se acalmar. Necessidade de contato ou tédio. Sim, gente, os bebês eles ficam entediados. E é bastante comum, principalmente assim que eles chegam ao mundo, tudo é desconhecido para eles. Então, eles precisam do contato da mãe, do pai, da avó, enfim, de quem for ajudar, quem for estar com esse bebê, para que eles se sintam seguros. E geralmente nesse início é o colo da mamãe que eles querem. Então, quando o bebê, ficar ali resmungando, chorando, enfim, e tu já pegar ele e ele parar, é porque ele só queria um colinho. Mas, gurias, não é sempre que a gente consegue ficar com o bebê no colo. Então, o que tu pode tentar é colocar ele no sling ou colocar ele também no canguru, que daí ele vai estar em contato contigo, vai ficar tranquilo, mas tu também vai conseguir fazer algumas outras coisas. Lembrando que também, no primeiro mês do bebê, principalmente ali quando ele é recém-nascido, é bastante intenso o contato que eles precisam. E geralmente eles também gostam de ficar fazendo sucção, então ficar bastante tempo no peito. Cólica, então, o bebê pode chorar bastante se ele tiver algum desconforto abdominal. Isso começa a ser comum a partir dos 15 dias de vida do bebê. Mas é um pouco mais fácil de identificar porque ele vai ficar com o abdômen bem rígido, bem duro. E o choro dele não vai passar, não vai cessar, vai ser um choro bem intenso. Nesse caso, o que pode ser feito? Pode ser feito massagem na barriguinha, pode colocar bolsa de ervas, uma bolsa morninha assim, Pode pegar também o bebê de bruços, colocar ele no colo de bruços, geralmente eles gostam. Bastante contato pele a pele e mamazinho da mamãe. Calor ou frio. Sim, os bebês podem sentir calor ou frio em excesso. Assim como a gente, eles não têm uma temperatura tão diferente da gente. Acaba que eu enchia o Luca de roupa, principalmente porque ele nasceu no inverno. E quando ele era bem pequenininho, o recém-nascido não sua, tá, gente? Ele não vai ficar suando na testa. Mas ele ficava com os brilhinhos aqui, nessa região. E teve um dia que ele tava incomodado, tava chorando, eu não sabia o que era. No desespero, que eu já tinha tentado tudo, eu tirei toda a roupa dele, deixei ele de fralda, ele parou de chorar. Então, sim, os bebês não têm tanta diferença quanto a nossa temperatura. Então, tem que ficar sempre atento a isso. Se tu já tentou todas as alternativas que eu falei até agora e o bebê ainda não parou de chorar, tira a roupinha dele e experimenta para ver se pode ser calor ou coloca mais roupa para ver se não é frio.
Fralda suja. Sim, o bebê também vai chorar quando a fraldinha dele estiver muito cheia, principalmente recém-nascido, que eles vão fazer bastante xixi e bastante cocô. Então tem que estar ali sempre trocando. Geralmente vai 8 fraldas, 9 fraldas por dia. Choro de desconforto. É aquele chorinho porque tem uma roupa muito apertada ou porque tá na mesma posição, então já tá muito tempo no berço, ou já tá muito tempo no sofá, enfim. Esse choro é quase uma reclamação, assim, né? Não é um choro em si muito intenso. E ele passa assim que muda a posição ou assim que troca a roupa, enfim, tem que estar sempre cuidando. Eu falo uma coisa por mim, né? Eu sempre quis que o Luca usasse 1001 roupas bonitas e maravilhosas, enfim, mas geralmente essas roupas não são confortáveis. E muitas vezes ele começava a chorar e só parava quando eu colocava uma roupa bem basiquinha, bem confortável nele. Então fiquem atentas a isso também. Choro de susto ou de medo. Sim, o recém-nascido ele pode chorar bastante quando ele se assusta, até porque ele não está acostumado com os sons do ambiente. Então, às vezes, uma porta batendo muito forte, uma pessoa gritando, são sons que ele não reconhece, que dentro da barriga não existiam, né? Apesar de ser barulhento, era um som sempre contínuo e fora da barriga acaba tendo os altos e baixos. Então, ele pode pular, né? Se assustar junto e começar a gritar. O Luca, quando ele se assustou a primeira vez, eu acho que ele tinha uns 20 dias, que a minha mãe gritou para chamar o meu pai, enfim, e ele chorou bastante, foi um choro bem sentido. Então, fiquem atentas aos sons. E um dos motivos que eu bato bastante na tecla é o excesso de estímulo. Então, sim, gente, se o bebê tá num ambiente muito barulhento, muitas pessoas pegaram ele no colo, se tem muitas luzes, isso é muito estímulo para um bebê pequeno. Isso faz com que eles comecem a chorar e não parem mais. Daí, às vezes, chega a pessoa, né, a visita na tua casa, na angústia de te ajudar, e o bebê ali tá chorando, meu Deus do céu. Geralmente esse choro é no final do dia, que é quando eles estão mais cansados mesmo. Aí a pessoa começa, ai meu Deus, tem que benzer essa criança, tem que não sei o quê. Gente, olha, tudo que eu já ouvi nessa vida. Não é por mal, as pessoas querem nos ajudar, mas é excesso de estímulo. Então, como a gente fica nervosa com o choro do bebê, o bebê sente o nosso nervosismo e vai chorar cada vez mais. Então, nesse caso, tá? Se tu, mãezinha, tá tranquila, pega o teu bebê, tira desse ambiente de muito colo, desse ambiente muito complicado, vai pro quarto dele, pro teu quarto, enfim, e vai acalmando ele, pode ir cantando uma música, os bebês se acalmam com o som da nossa voz, cantando uma musiquinha, vai fazendo um carinho, vai embalando, até que ele vai se acalmar. Se tu não estiver calma, pede para outra pessoa assumir. No meu caso, várias vezes a minha mãe assumiu, porque como ela já tinha mais experiência, né, enfim, sabia que precisava ter uma pessoa calma ali para assumir o controle, muitas vezes ela só pegava ele já parava de chorar, porque ele sente, né? Eles sentem a nossa tensão, a nossa insegurança. Então, sempre na medida do possível, se tu estiver calma, acalma o teu bebê, se não pede para outra pessoa assumir. Obviamente, se tu tiver alguém que tu possa confiar e contar nesse momento. Esses, então, foram os motivos que eu trouxe aqui para vocês, que geralmente os bebês choram. Espero muito que eu tenha conseguido te ajudar, que essa seja uma fase leve, que seja uma fase tranquila na medida do possível. E lembra que sim, é desafiador esses primeiros meses, mas eles passam muito rápido e daqui a pouco teu bebê já vai estar aí grandão, fazendo tudo sozinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se tu gostou, e deixar um comentário aqui pra mim, dando ideias, enfim, dizendo se alguma dessas opções aqui foi novo pra ti ou se tu já sabia todas elas, tá? Tchau!